Senhor Jesus, ajude-nos a cumprir os nossos chamados. Senhor Jesus, nós sabemos, pois a tua palavra é clara, é transparente, límpida, não deixa dúvidas de que nós todos temos um chamado de levar o evangelho a toda criatura, que nós saibamos cumprir o nosso chamado, Senhor. Denuncie nos nossos corações se nós não estamos cumprindo o nosso chamado, se estamos vivendo fora do nosso chamado, se por algum motivo nós estejamos dando mais atenção a outras áreas da nossa vida do que ao cumprimento do nosso chamado, do nosso propósito, da comissão entregue pelo Senhor nas nossas mãos. Nós queremos, Senhor Jesus, cumprir com maestria, com alegria, o chamado de levar o Evangelho, Senhor Jesus. Que nós levemos o Evangelho não só de boca, não só de palavra, mas que nós vivamos o Evangelho e que as pessoas possam olhar para nós e ver o Evangelho vivo em nós, nas nossas condutas, no nosso agir, nas nossas decisões, que nós evangelizemos as nações, não apenas pela pregação da palavra verbal, mas também evangelizemos de maneira não verbal, a partir do exemplo que devemos dar, Senhor. Constranja-nos se não estivermos dando bom exemplo para as nações, se porventura o que estivermos espelhando seja carnalidade. Constranja-nos em nome de Jesus, pois queremos cumprir sem hipocrisia, sem sentimento farisaico, a grande comissão. Que tudo o que preguemos para fora seja também aquilo que vivamos internamente nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, que o Senhor não nos ache culpados, que o Senhor não nos ache como sepulcros caiados, cuja podridão que está dentro está escondida pela formosura do sepulcro. Em nome de Jesus, clamamos, Senhor Jesus, nós consigamos emitir como um bom perfume do Senhor a conduta e o caráter do Senhor nas nossas ações. Esse é o nosso pedido para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ao nosso texto, estamos em Atos 28, o último capítulo do livro de Atos, o livro que conta a história das missões, do começo das missões, do estabelecimento da igreja. O livro começa com a ascensão de Jesus, no capítulo 1, e então continua nos narrando como acontece o derramar de dons no dia da festa das semanas, né, no dia de Pentecostes. Nós temos ali a explicação, inclusive no capítulo 1, antes de Pentecostes, do que aconteceu com Judas Iscariotes e de que maneira também a traição do Cristo foi um cumprimento profético. Temos a substituição no final do capítulo 1 da vaga de Judas Iscariotes por Matias. Temos o derramar do Espírito Santo, começando com o dom de línguas, que é um dom de línguas humanas, a xenoglossia. É claro, a lista de línguas humanas que foram faladas naquele dia, inclusive, está disponível, está arrolada no capítulo 2. Nós vemos ali o estabelecimento da igreja, vemos as dificuldades pelas quais a igreja passa, vemos o levantamento dos primeiros diáconos da igreja, os primeiros 7, lá no capítulo 6. Vemos o martírio de um primeiro cristão que precisou ser fiel até a morte, que é Estevão, um destes 7 diáconos. Isso está lá no capítulo 7. Né, a maneira como ele foi vítima de um homicídio, na verdade, porque ele não foi submetido a um julgamento, né, a um justo julgamento. Nós temos no capítulo 9 a conversão de Saulo de Tarso, então uma mudança no paradigma das missões e do evangelismo, porque agora o evangelismo de fato começa a se espalhar de maneira sistemática para as nações. Pedro já tinha tido uma experiência de levar o evangelho até a casa de Cornélio, vocês devem se lembrar disso, né? Lá na cidade de Cesareia, mas agora, a partir de Saulo de Tarso convertido, começam as missões, as grandes missões, né, de evangelismo. E nós temos uma primeira dupla que se forma ali, de Saulo de Tarso
mais conhecido pelo seu nome helenizado, né, na versão grega, que é Paulo, ao invés de Saulo. E nós o temos junto com Barnabé, natural de Chipre, vocês devem se lembrar disso, atuando juntos na primeira viagem missionária. Depois temos, após o retorno deles, uma segunda viagem missionária, que agora se estabelece com Silas. Nós vemos ali as dificuldades que os apóstolos passam, né? No meio do caminho havia acontecido o falecimento de Tiago Maior, irmão do apóstolo João, né, filho de Zebedeu de Salomé, da Galileia. Ele é morto à espada, então nós já temos ali um segundo martírio descrito nas Sagradas Escrituras. Isso está no capítulo 12, quando acontece também a segunda prisão, né, do livro de Atos. A primeira prisão tinha sido dos 12, né? Todos os 12 apóstolos, ali já substituído Judas Iscariotes por Matias, tinham sido presos, que é quando aparece o Rabino Gamaliel, que foi professor de Saulo de Tarso, né, do apóstolo Paulo, fazendo uma defesa ali perante o Sinédrio. E depois nós temos a prisão de Pedro, que está aguardando para ser executado. Pedro é livrado do martírio naquele momento por conta da grande intercessão que acontece pela igreja na casa de Maria de Jerusalém, que é a mãe do evangelista Marcos, né? Que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, nós temos todas essas histórias que vão confluindo. O apóstolo Paulo retorna da sua penúltima missão, né, que é a sua última missão livre, descrita no livro de Atos, e quando ele volta, ele passa pela casa de Filipe, um dos outros 7 evangelistas, né? Nós tínhamos um dos outros 6 evangelistas, na verdade. Eu citei aqui Estevão, que já tinha morrido por martírio, mas havia outros 6, além de Estevão, e um deles era Filipe. E Filipe, que tinha tido a experiência de evangelizar o mordomo da rainha Candace, né, da África, e que sai este mordomo ali evangelizado e convertido a Cristo, indo para a África. Então, nós já temos ali também uma abertura, né, uma explicação para como a palavra de Jesus Cristo, o evangelho do Senhor, é levado para a África. E esse mesmo Filipe recepciona o apóstolo Paulo quando ele está voltando de uma viagem missionária para ir a Jerusalém. E na casa dele se reúnem, além das filhas virgens dele, as profetisas virgens, que são filhas de Filipe, mas também o profeta Ágabo, que já tinha aparecido outras vezes na história de Atos, e eles pedem que o apóstolo Paulo não vá a Jerusalém, temendo que ele, de fato, será preso e que eventualmente possa ser martirizado. O apóstolo, a profeta Ágabo dá, inclusive, uma profecia, entrega uma profecia dizendo, olha, se você for a Jerusalém, aquele que for a Jerusalém e que for o dono dessa cinta, então ele pega uma cinta que é de Paulo, amarra essa cinta e fala assim, será conduzido preso desta maneira. Mas o apóstolo Paulo está convicto de que este é o caminho que ele precisa trilhar, vai para Jerusalém, é orientado pela igreja de Jerusalém a fazer voto, então ele entra no templo, lembrando que nesse período ainda estava de pé, né? O templo de Jerusalém não tinha sido destruído ainda. O apóstolo Paulo entra lá em voto e é reconhecido por judeus da dispersão, ou seja, judeus que estavam espalhados pelo mundo e que reconheceram o apóstolo Paulo das suas pregações nas outras partes do mundo. E como esses judeus tinham visto um efésio que estava acompanhando o apóstolo Paulo e que era de origem gentia, convertido a Cristo, aos gentios não era permitido passar do pátio exterior no templo. E quando eles veem o apóstolo Paulo no pátio interior, eles supõem que o apóstolo Paulo tinha levado um gentio lá para dentro. E ele sofre esta falsa acusação, ele é preso, então há um grande tumulto, ele está sendo espancado, o apóstolo Paulo, quando chegam os soldados romanos e que o levam até a Fortaleza Antônia. Fortaleza Antônia era a principal fortificação militar que havia em Jerusalém. Ele é levado para lá, ele pede, inclusive, que lhe seja dado o direito de falar à multidão, porque a multidão vai seguindo esse destacamento de soldados romanos pedindo a morte do apóstolo Paulo. Ele
ali das escadarias da Fortaleza Antônia. Ele explica, né, em sermão, que na verdade o que ele estava fazendo é a obra de Deus, mas a multidão está extremamente irada, ele não consegue concluir o seu discurso, ele é levado para sofrer uma tortura, para que por meio de tortura ele diga quem ele é e o que ele está fazendo ali, mas como ele é cidadão romano, ele lança esta carta e diz, mas é lícito fazer isso a um cidadão romano? E então, quando descobrem que ele é um cidadão romano, os próprios romanos que o têm em custódia passam a dar a ele um tratamento diferenciado, porque a lei romana, o direito romano, impunha que um cidadão romano precisava ter determinadas prerrogativas legais cumpridas em processo. Acontece que existe um complô, né, para matá-lo. Mais de 40 homens fazem greve de fome, dizendo: nós só vamos comer depois de termos feito uma emboscada, pego esse prisioneiro e matado esse prisioneiro. Este plano é revelado e então o apóstolo Paulo é transferido para a cidade de Cesareia Marítima, que é a cidade polo da região conhecida como Levante, como Oriente Médio, a região onde ficava ali Israel. Lembrando que em Cesareia Marítima estava o pretório, do qual julgava permanentemente o governador da Judéia, o chamado prefectum da Judéia. Vou relembrar aqui para vocês. Em uma parte do território de Israel, neste período da primeira metade do século I, existia uma gestão, uma administração que estava a cargo dos reis descendentes de Herodes o Grande. E neste período, o rei descendente de Herodes o Grande, que era o bisneto de Herodes o Grande, era o rei Agripa II. Herodes Agripa II. Pode ser chamado também. A Bíblia só o chama de Agripa, mas ele entrou para a história conhecido como Herodes Agripa II. E este rei administrava uma parte do território, assim como Herodes Antipas, antes dele, né, lá na época de Jesus, administrava uma parte do território. Outra parte do território, que era da capital, Jerusalém, esta era administrada já diretamente por um emissário romano, que tinha poder judicante. No período de Jesus, quem fazia este papel era Pôncio Pilatos. Agora, neste período do apóstolo Paulo, quem fazia este papel era o governador Félix. Então, a gente tem ali agora, o rei não é mais o rei Herodes Antipas, agora o rei é Herodes Agripa II, e o governador da Judéia não é mais Pôncio Pilatos, o governador é o governador Félix. E neste período, o apóstolo Paulo fica preso ali, no território de Cesareia Marítima, que era o local de assento, né, do governador. E quero relembrar aqui para vocês um assunto que a gente já teve aqui, eu não me recordo se tivemos aqui também no nosso culto de louvor, oração e meditação na palavra, ou se só tivemos quando demos o curso de Evangelho segundo João, mas em algum desses momentos nós já mencionamos que mesmo Pôncio Pilatos, o escritório, o gabinete de juízo dele não era em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém na ocasião da crucificação de Jesus, porque, como a Páscoa era uma festa muito importante, que reunia literalmente milhões de judeus naquela cidade, ele então transferia o seu gabinete para lá e lá ficava neste período. Mas a base dele não era em Jerusalém, a base dele era em Cesareia. E agora nós estamos aqui vendo a mesma coisa, né? O apóstolo Paulo é levado lá para Cesareia, mais ao norte, tá? E lá em Cesareia Marítima, que é uma cidade costeira do mar Mediterrâneo, lá ele é levado ao pretório para ser julgado. Félix fica tentando obter algum tipo de pagamento de propina dele e, portanto, vai mantendo o apóstolo preso. Ele chega a ficar 2 anos preso até que troca-se a gestão e então o novo governador da Judéia, que é chamado Festo, ele vai tentar agradar os judeus na sua primeira viagem administrativa a Jerusalém. Ele percebe uma pressão do Sinédrio para que o apóstolo Paulo seja executado, né, condenado à morte.
Ele, então, para tentar fazer as pazes ali, para ter uma administração pacífica com os judeus, ele tenta induzir, então, um julgamento no qual o apóstolo Paulo vai ser condenado à morte. O apóstolo Paulo consegue uma audiência com o próprio rei, o rei títere, né, o rei cliente, ou seja, um rei que, na verdade, não tem poderes plenos de monarquia, porque ele está submetido à autoridade central do imperador romano, né? E o apóstolo Paulo consegue pregar para ele e para Berenice, né, para o rei Agripa, rei Herodes Agripa II, e para Berenice, e ele percebe uma forçação de barra por parte de Festo, e por isso ele opta por apelar ao imperador. Como cidadão romano, ele tem esse direito de apelar. E ele, quando expõe ali a pregação, né, do evangelho, ele é tão bem sucedido na sua pregação, a graça do Senhor ali se manifesta sobre aquela audiência pública, que até o rei Agripa fala: olha, se ele não tivesse apelado para o imperador romano, eu o teria absolvido aqui, né, teria usado da autoridade judicante para absolvê-lo. Mas essa não era a vontade do Senhor. Porque para quem lê toda essa história, né, da prisão de Paulo, dessas confusões, a viagem de Paulo a Jerusalém, elas começam lá no capítulo 21. Ao longo dos capítulos, a gente vai tendo um desenvolvimento no qual o próprio Senhor anuncia a Paulo: agora se prepare, porque finalmente vou mandar você para a capital do império. Ou seja, o que está acontecendo aqui na obra do livro de Atos, né? Quando Lucas escreve Atos como uma continuação do seu evangelho, né, como um segundo tomo, uma segunda parte do evangelho segundo Lucas, o que ele está fazendo também é uma construção literária que tem uma finalidade teológica. Ele está contando a história, mas ele está contando a história em um determinado formato, com uma determinada organização do conteúdo com finalidade teológica. Lembrando que todos os autores, né, dos livros e das cartas do Novo Testamento, assim como os do Antigo Testamento, todos eles são inspirados pelo Espírito Santo, né? Então, há para nós uma verdadeira pregação que está sendo feita quando nós lemos essas peças literárias. E o ir para Roma é a última parte do livro. E o que está acontecendo? Ele está levando a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está levando para a grande capital mundial. Esta é a verdade. Então, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, está chegando àquilo que funcionava como a verdadeira capital do mundo. Isso já tinha acontecido antes. Quando a gente olha no Antigo Testamento, quando José, filho de Jacó, conhecido como José no Egito, vai parar no Egito, o que está acontecendo ali? A palavra de Deus está sendo levada para o maior império do mundo, de maneira que todas as nações possam conhecer a glória de Deus. Posteriormente, quando os judaítas são levados em cativeiro pelos neobabilônicos, o que acontece? Acontece que a palavra de Deus é levada para a capital do maior império daquele momento, né? Levada lá para a Babilônia. E o que está acontecendo ali em Babilônia? E depois Babilônia é sucedida pelo Império Persa, né? O que acontece lá na fortaleza de Suzã? O que acontece lá é que a glória de Deus está se fazendo conhecida na grande capital de todo o mundo. E agora, aqui no Novo Testamento, nós temos o mesmo fenômeno. Um homem de Deus usado para levar a palavra até a capital, a grande capital do mundo, para que todas as nações saibam quem é o nosso Senhor e conheçam a sua glória. Com um adicional, porque agora a palavra de Deus está aberta para todas as nações, de maneira que a profecia entregue a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, né, no Messias. Agora esta profecia está cumprida, porque também os gentios podem passar para o lado de dentro. Ou seja, esta palavra está sendo levada para a grande capital do mundo, e a partir dessa grande capital do mundo poderia ser espalhada para todas as partes do mundo a palavra de Cristo. Então vejam que a plenitude dos tempos que se cumpre em Cristo está reverberando. E assim que termina o livro de Atos. O apóstolo Paulo acaba depois sendo embarcado em um navio que vem da África, né? Um navio que vem de Alexandria, que fica na região do Egito. Este navio é para levá-lo até Roma. Acontece uma grande tempestade no mar Mediterrâneo.
essa tempestade gera um naufrágio, ele fica como náufrago na ilha de Malta durante um período, durante alguns meses, onde ele também evangeliza os moradores da ilha de Malta, até que finalmente ele é levado a Roma, e aí chegamos aqui ao nosso capítulo final. E o livro de Atos, nós estamos não só no capítulo, mas nós estamos no finalzinho do capítulo. O livro de Atos, ele termina com uma fórmula que aconteceu antes, em outros momentos das viagens missionárias. Porque nas viagens missionárias, como era um modus operandi, né? Qual era a praxe do apóstolo Paulo e daqueles que o acompanhavam? Fosse Barnabé no começo, depois Silas e Timóteo, né? Na viagem subsequente. Ficou, como era a maneira de agir? O apóstolo Paulo sempre procurava primeiro a comunidade judaica local. E a comunidade judaica local ouvia a pregação do evangelho. A partir dessa pregação, a palavra era levada também aos gentios. E é isso que nós vamos ver que acontece aqui na grande capital do Império Romano. Paulo está aqui agora, preso, esperando para ter uma audiência com o próprio imperador romano, já que ele era um cidadão e ele apelou para o julgamento imperial. Vamos ler o que acontece. Relembrando aqui que algumas passagens estão em primeira pessoa do plural. Vocês devem se lembrar que desde ali a virada do capítulo 15 para o capítulo 16, quando nós temos o apóstolo Paulo conhecendo Timóteo, ele promove ali a circuncisão de Timóteo. Nós já falamos sobre isso, sobre os motivos que o levaram a circuncidar Timóteo. Embora não haja esta obrigação no Novo Testamento, né? Nós já falamos sobre isso, então não vou ampliar isso aqui. Mas ele pega Timóteo e eles vão para a cidade de Filipos, onde Paulo e Silas são presos, inclusive, na cidade de Filipos. Lembra do episódio da pitonisa? A pitonisa de Filipos, aquela mulher que recebe espíritos demoníacos para fazer adivinhações. Eles curam esta mulher, libertam esta mulher pelo poder do Espírito Santo, e então eles vão parar na prisão. Desde este momento da viagem missionária, a gente passa a ter estes textos escritos na primeira pessoa do plural. Ao invés de se escrever falando sobre eles, os apóstolos, fala-se sobre nós, todos os discípulos de Cristo. O que nos leva a crer que Lucas fez parte das viagens missionárias, como ele, de fato, acaba sendo mencionado nas epístolas de Paulo, né, nas cartas de Paulo. Então, nós temos aqui um autor do Evangelho, né, de Lucas, e também do livro de Atos, que viu estas coisas com os próprios olhos, está narrando experiências que ele não só está coletando estas experiências de outros discípulos da igreja, ele mesmo participou de muitos desses eventos, principalmente esses, pelo que parece, esses que são lá a partir da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ali de quando o apóstolo Paulo sai de Derbe e Listra, onde ele conhece e convoca o discípulo Timóteo para ir para a cidade de Filipos. Vamos lá. Atos 28, a partir do versículo 16. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda. Mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. O que está acontecendo? Então, o apóstolo Paulo está sendo colocado em prisão domiciliar. Ele não foi submetido ao cárcere. Ele está preso, aguardando julgamento em prisão domiciliar. Isso se deve também ao fato de que o relatório processual que foi produzido pelo governador da Judéia, que sucede o governador Félix, né? Isso acontece na virada do ano 59 depois de Cristo para 60 depois de Cristo, há esta substituição do governador Félix pelo governador Festo. E o governador Festo, quando fala com o rei Agripa, Herodes Agripa II, inclusive, o texto nos diz que ele, inclusive, pede esta ajuda para o rei Herodes Agripa II, para que ele possa fazer o relatório. Então, durante o interrogatório do apóstolo Paulo perante o rei, ele, governador da Judéia, estava aproveitando
para coletar os relatos do que estava acontecendo, porque ele não era um entendedor do judaísmo, mas o rei Herodes Agripa II, sim, era um rei local, que era entendido do judaísmo, era entendido da Tanakh, do Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica, e então ele falou, poxa, eu vou conseguir entender exatamente quais foram os delitos e as acusações que estão sendo feitas contra esse homem para poder narrar e mandar para Roma. Mas veja, o próprio rei Agripa, quando toma o interrogatório de Paulo, diz que o teria inocentado. Então, nós sabemos que este relatório processual, que está sendo encaminhado para a capital do império, para subsidiar o julgamento do apóstolo Paulo perante o imperador, ele está com um relato processual favorável a Paulo. E como está com um relato favorável e Paulo é um prisioneiro que é cidadão romano, e não de um dos povos conquistados, não é? Ele não é um colono do Império Romano, ele é um cidadão do Império Romano. Então, ele recebe este tratamento, que é compatível com o relatório processual dele e com o status de cidadão que ele tem. Então, como um patrício romano, ele não é levado ao cárcere comum, ele é entregue para ficar sob vigilância em prisão domiciliar. E vamos ver como ele aproveita este momento de prisão domiciliar lá na capital do Império Romano. Vamos ver aqui. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse. Então, olha só, agora a comunidade judaica na capital do Império Romano, lá na Península Itálica, é reunida 3 dias depois de Paulo chegar, né? Depois de ele desembarcar ali em Roma, ele já convoca a comunidade judaica para se dirigir a eles. Vamos ver então agora o encontro de Paulo com os judeus em Roma, capital do Império. Homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, quando ele diz ritos paternos, ele está falando dos ritos dos patriarcas, ok? Tá? Vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. E isso é verdade, está relatado, inclusive, nos autos do processo produzido pelo governador da Judéia, que é chamado Festo. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque, pela esperança de Israel, estou com esta cadeia. Ou seja, o que ele está falando? Eu estou, na verdade, aqui aprisionado por vontade de Deus. É por esperança de Israel. Eu estou aqui porque Deus me encaminha, o mesmo Deus paterno, o Deus dos vossos e nossos pais, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó, me traz aqui. Ele manifestou para mim que o propósito desta prisão é que eu trouxesse esta palavra até a capital do Império Romano. E agora ele está trazendo uma palavra de alegria. E percebam que, apesar das circunstâncias, a despeito das circunstâncias de ele estar ali preso, ele está se tendo como bem-aventurado, e de fato ele o é. Ele é bem-aventurado, porque ele está sofrendo essas perseguições para que a palavra de Deus possa ser levada à capital do Império Romano. Olha que bênção. Então, eles lhes disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Ou seja, eles estão com os ouvidos frescos, diferente daquilo que havia acontecido nas viagens missionárias de Paulo, e de fato Paulo não tinha chegado até a capital romana, né? Paulo tinha chegado até as regiões que hoje nós conhecemos como Grécia. Ele tinha ido até ali. O mais ocidental território que ele alcançou era naquilo que chamamos hoje de Grécia, né? O que estava mais a oeste. Ele não tinha ido mais para o oeste em direção à Península Itálica. Então ele tinha passado pela Península da Anatólia, que é a região onde hoje fica a Turquia. Ele tinha passado por todo o Oriente Médio ali, inclusive a terra que antes era dos fenícios ali mais ao norte, né? Terra que hoje
nós conhecemos como terra do Líbano, ali, né? Então ele passou pelo que conhecemos hoje como Israel, passou pelo que conhecemos hoje como Líbano, passou pelo que conhecemos hoje como Síria, como Turquia, como Grécia, mas ele não chegou até o que conhecemos hoje como Itália. Então, esta ocasião foi uma ocasião separada pelo Senhor, propiciada pelo Senhor, para que a palavra fosse até a capital do império. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Ou seja, nós não ouvimos nada relativo a você, Saulo de Tarso, discípulo do Rabino Gamaliel. Mas nós temos ouvido falar mal da seita do caminho. O que é seita do caminho? Era como o cristianismo era conhecido neste período. O cristianismo era conhecido como o caminho. Então, no livro de Atos, quando vocês leem informações sobre o caminho, está se mencionando a seita dos nazarenos. Nazarenos é como os cristãos são conhecidos em hebraico até o dia de hoje, inclusive, tá? São chamados, nós somos chamados de os nazarenos. Né? Jesus é chamado de o Nazareno também. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua HaNatzri, Jesus o Nazareno. E nós ficamos conhecidos como os nazarenos, né? Como os cristãos que seguem Jesus de Nazaré, chamado Cristo. E o que eles estão mencionando aqui é que de todas as seitas judaicas, e nesse período havia muitas seitas judaicas, e a palavra seita aqui, ela tem uma conotação diferente da que nós usamos hoje. Hoje, quando falamos de seita, estamos falando de algum movimento que, embora se baseie na Bíblia, se baseia nela de maneira heterodoxa e não de maneira ortodoxa. Ou seja, falamos de grupos que se dizem cristãos, mas cuja aplicação das Sagradas Escrituras não é feita segundo o que as próprias Sagradas Escrituras dizem. Ou seja, há uma aplicação ou distorcida ou parcial das Sagradas Escrituras, de maneira que não podemos considerar o exercício religioso dessas pessoas como ortodoxo. Está fora da ortodoxia cristã, está fora daquilo que temos como doutrina saudável, como sã doutrina do cristianismo. Isso é o que entendemos hoje como seita. Mas neste período, no século I, na primeira metade do século I depois de Cristo, seitas eram os diferentes grupos de exercício do judaísmo. Então, os fariseus, por exemplo, tão mencionados nas escrituras, eram uma seita judaica. Os saduceus, também tão mencionados, eram uma seita dos judeus. Os essênios, que viviam separados nas regiões desérticas, eram uma seita. Os zelotes e os sicários, que praticavam, inclusive, às vezes, atos de atentado contra Roma, eram uma seita. E assim como todos esses, haviam tantas outras, né? Havia os herodianos, que defendiam o reinado do rei Herodes, havia os helenistas ou os helênicos, que defendiam uma aculturação pela cultura greco-romana, e existia ali entre as tantas seitas também a dos seguidores de Jesus, que era a conhecida como o Caminho, ou conhecida como a seita dos nazarenos. É a isso que se refere aqui esta representação judaica lá de Roma. Não conhecemos você, Saulo de Tarso, mas temos ouvido falar muito mal da seita do Caminho, ou seja, deste grupo chamado de os cristãos. E nós percebemos que o próprio Novo Testamento vai, de fato, mostrando este afastamento constante do cristianismo em relação ao judaísmo. Então, quando começa o livro de Atos, nós temos ali ainda uma seita judaica, ou seja, seita com sentido antigo, né? Temos ali um grupo de judeus pregando a palavra de Deus e ainda sendo entendidos como parte do movimento judaico, ou seja, ainda tendo acesso às sinagogas, ainda podendo participar dos rituais no Templo de Jerusalém, e vai acontecendo um afastamento muito grande, a ponto de que, depois da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, nós já podemos dizer que há uma religião distinta. Então, o cristianismo e o judaísmo já estão
completamente separados, tá? E aqui em que momento estamos? Ora, se nós estamos aqui no momento em que o apóstolo Paulo chega para ser julgado com um relatório judicial produzido pelo governador da Judéia chamado Festo, logo no começo da gestão administrativa de Festo sobre a Judéia, nós sabemos em que época nós estamos. Porque nós temos registros historiográficos e arqueológicos. Então, nós sabemos que Festo assume o seu papel de governador ou de prefeito da Judéia. Eu prefiro a expressão governador nas traduções, porque a palavra governador, né, do nosso português brasileiro, significa um gestor macro-regional. E a palavra prefeito implica em gestor local, né? Na nossa Constituição brasileira, nós temos os estados federados e nós temos, abaixo dos estados federados, as organizações municipais que são geridas por prefeitos. Mas, embora no latim a palavra que era usada pelo Império Romano para descrever esses gestores era prefectum, ou seja, prefeito, eles geriam territórios grandes que seriam mais parecidos com o que hoje, aqui no Brasil de 2021, sob a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nós chamamos de Estado, tá bom? Então, eu vou preferir a tradução governador, porque ela, para nós que ouvimos essa expressão do Brasil de 2021, ela explica de fato o que eram. E Festo era um governador da Judéia que assumiu o seu posto entre 59 e 60 depois de Cristo. Se esta foi a data em que aconteceu esta audiência do apóstolo Paulo, ou seja, logo ali no começo do ano 60, provavelmente nós estamos aqui no final do ano 60 depois de Cristo, ou no meio do ano 60 depois de Cristo. Estamos muito provavelmente no ano 60, no máximo no ano 61 depois de Cristo. Então nós conseguimos datar em que época Paulo está passando por lá. Olha que beleza! Nós sabemos dizer qual é o período em que ele esteve lá, entre o ano 60 e o ano, no máximo, ano 61 depois de Cristo. Acontece essa cena que nós estamos lendo aqui. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Ou seja, ele passou o dia todinho fazendo a pregação do evangelho de Cristo. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo esta palavra. Ou seja, Paulo tem ali uma parte do público que entendeu, porque o que fazia o apóstolo Paulo? Ele comprovava nas próprias escrituras que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, né? E o que eram as escrituras nesse período? Era só o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo vivido. Algumas das epístolas do próprio Paulo, né, estavam já sendo escritas, já tinham sido escritas, então já tinha alguns textos do Novo Testamento escritos, mas poucos textos escritos, tanto que essa história aqui está sendo vivida neste momento, né, narrada na primeira pessoa do plural, é uma história que está sendo vivida. Então, quando o apóstolo Paulo faz este trabalho de pregação do evangelho aos judeus, o que ele usa como base para comprovar que Cristo é o Messias é o Antigo Testamento. Então ele se socorre da Torá, que são os livros de Moisés, do testemunho dos profetas, que são os livros dos profetas maiores, e também alguns outros que nós, na nossa Bíblia evangélica, organizamos de maneira diferente, e dos agiógrafos, que são alguns outros escritos, entre os quais os livros de sabedoria, né, e alguns outros do Antigo Testamento. Basicamente, o que ele está fazendo ele abre o Antigo Testamento e fala, pode ler lá, que Cristo viria assim, assim, assado, e foi Jesus, e que ele passaria por isso e aquilo, e Jesus passou por isso, e está comprovado que ele faria A, B e C, e ele fez A, B e C, está provado aqui, ó, que Jesus Cristo é o Messias que nós estávamos esperando. Mas apenas uma parte dos judeus creu. E agora nós chegamos à conclusão do livro de Atos, com o apóstolo Paulo, né, se dirigindo aos judeus e vejam como o evangelista Lucas usa este
discurso de Paulo para fazer o arremate do próprio livro. Então, o evangelista Lucas tem uma intenção quando ele escolhe terminar o livro assim. Então, vamos ficar atentos a isso, né? Por que será que ele escolhe esse discurso específico de Paulo aos judeus, quando os judeus se tornaram discordes, ou seja, nem todos aceitaram receber o evangelho em Roma? O que será que o apóstolo Paulo prega e que foi escolhido para encerrar esse livro histórico do Novo Testamento? No Antigo Testamento, nós temos vários livros que são considerados como livros históricos. Além, claro, da própria Torá, que ela por si só, embora ela seja o estabelecimento da lei, né, do Pentateuco, também é um livro de registros de fatos históricos, de eventos históricos. Tradicionalmente, o que é catalogado como livros históricos no Antigo Testamento é aquilo que começa em Josué, ou seja, o primeiro livro depois do Pentateuco, depois da Torá de Moisés, e que termina no livro de Esther. Na nossa organização evangélica da Bíblia, aquilo que vai de Josué até Esther, ou seja, que começa lá na chegada do povo de Deus na terra de Canaã e que termina com o povo de Deus já disperso pelo mundo nas terras dos persas, toda esta história que dura mais ou menos 1000 anos, ela está narrada nos livros históricos. No Novo Testamento, o nosso livro histórico por excelência é o livro de Atos. É claro que os 4 evangelhos, eles também contêm registros históricos, todos voltados para explicar os atos, né, os feitos de Jesus Cristo. Mas eles são separados numa categoria, assim como o Pentateuco de Moisés é separado numa categoria à parte, no Novo Testamento também separamos, em geral, os 4 evangelhos numa categoria à parte. E temos o livro de Atos como o livro histórico por excelência, porque de fato ele o é, né? Ele é um conto de histórias verídicas, de histórias, né, de registros historiográficos, que também traz registros de milagres, lembrando que para nós que somos cristãos, todos os milagres são registros históricos e não são registros mitológicos de finalidade teológica, eles são registros históricos, eles são história sendo narrada, né, para nós que somos cristãos. Então ele é um livro que ele conta desde que Jesus sobe aos céus na ascensão, o que acontece até este momento, em que a palavra de Deus finalmente chega à capital do Império Romano. E por que será que é aqui? Porque outras coisas aconteceram depois daqui. Por que será que é aqui que este livro histórico se encerra? Considerando que este livro é um livro inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, foi vontade de Deus que este livro acabasse assim. O que será que nos está sendo ensinado? Vamos ler. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Inclusive, Jesus frequentemente vai, né, faz uma remissão a esses textos do profeta Isaías, quando Jesus diz, né, aquele que tem ouvidos, ouça. O que ele está fazendo é uma remissão a estes textos que dizem que muitos ouviriam, mas teriam os ouvidos cerrados para ouvir, né? Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. É o que o Senhor fala lá pelo profeta Isaías. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Ou seja, como é que a gente vai se direcionando para o fim desse livro? Finalmente a profecia de Abraão se cumpriu. A partir da geração de Abraão, ou seja, da semente de Abraão, chegou a esperança para todas as nações. E agora que a palavra já foi pregada dentro do próprio povo veterotestamentário de Deus, ou seja, do povo de Deus do Antigo Testamento, a palavra foi pregada, foi esgotada com este povo, agora a palavra segue com as outras populações da terra, segue com os não-judeus.
E é este o parâmetro que acontecia em todas as cidades. O apóstolo Paulo ia viajando, pregava na sinagoga, e nas cidades onde não havia sinagoga, né, ele pregava no lugar onde os judeus se reuniam, como, por exemplo, na cidade de Filipos, onde ele encontra os judeus reunidos, ali às margens do rio Gangites, né, na cidade de Filipos. Então, ele vai fazendo isso. Conforme os judeus deixam de aceitar, né, ou seja, aqueles que eram já eleitos pelo Senhor se convertem ao Cristo, os demais se recusam, ele para de pregar aos judeus e passa a levar a palavra para os gentios. E aqui, finalmente, na capital do maior império do mundo, império que abrange quase toda a Europa, neste período aqui, né, quase toda a Europa, grandes porções da Ásia Ocidental e do norte da África, ele então esgota a sua pregação com os judeus e agora vai seguir levando as outras populações do Império Romano, o que podemos chamar neste período de todas as populações da Terra, né? Vai levando, mas tecnicamente não é todas as populações da Terra, mas é que a partir do Império Romano é possível alcançar todas as populações da Terra. Veja, porque um grande número de etnias, de povos, inclusive, e de antigas nações independentes agora colonizadas está debaixo deste poderio, e este grande poderio é um poderio que também comercializa, estabelece relações políticas e comerciais com outros tantos povos do mundo. Então, nós estamos abrindo as portas para que, a partir daqui, o mundo inteiro possa ser evangelizado, como de fato o foi. Não é isso que acontece? Hoje, o cristianismo é uma religião de bilhões de pessoas e que, desde o primeiro milênio, começou a ser espalhada por toda a terra. Olha como a obra do Senhor se cumpriu de maneira perfeita, e olha como a conclusão deste livro é justamente a conclusão da história do povo de Deus antigo testamentário. Aos judeus foi pregado o evangelho de Cristo, aqueles que passaram para o lado de dentro se tornaram igreja, e aqueles que se recusaram ficaram do lado de fora. A palavra de Deus segue com os outros povos do mundo. Vocês percebem que aqui tem um fecho também para toda a história do povo judeu, que é o povo de raiz abraâmica, que é história que é narrada desde Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E agora a gente tem aqui um fecho para essa história. Vocês percebem que há uma clara intenção teológica quando este texto termina assim? Não é? Vamos continuar aqui. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, ou seja, uma parte creu em Cristo, outra parte não creu. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Por que será que o livro termina assim? Gente, mas qual que é a última frase do livro de Atos? Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Mas como assim, sem impedimento algum? O apóstolo Paulo não está em prisão domiciliar aqui? Sim, é justamente isso que o livro está abordando. Não existe absolutamente nada no mundo, nem no que já passou, nem no que está no porvir, nada pode impedir a pregação do evangelho e o alcance das vidas daqueles a quem Cristo elegeu desde antes da fundação do mundo. Nada pode impedir a pregação do evangelho, nem a prisão decretada pelo maior império do mundo, como de fato o era o Império Romano neste período, né, da primeira metade do século I depois de Cristo. Nem isso pode impedir a pregação do evangelho. Até mesmo um homem cativo deste maior império do mundo ao seu tempo, mesmo um homem cativo, mesmo encarcerado, mesmo um homem aguardando julgamento, mesmo ele é vetor do Senhor para levar a palavra e cumprir os propósitos da palavra. Vocês percebem que a história do Novo Testamento, do ponto de vista histórico, ela termina assim?
E a palavra de Deus, portanto, é levada a todos os lugares do mundo e absolutamente nenhuma perseguição, nenhuma prisão, nada pode impedir a palavra de Deus de seguir. Olha que bênção, olha que maravilha, olha que final glorioso para o livro de Atos. E nós temos, né, livros que não podemos receber como palavra de Deus, porque outros materiais foram escritos contando o que aconteceu ao final com os apóstolos do Senhor, incluindo aí nos apóstolos tanto a lista dos 12, né, quanto a lista daqueles que foram missionários, né? A partir do apóstolo Paulo, nós temos aí os apóstolos sendo missionários, né? Outras figuras, e, portanto, o nome apóstolo, a partir de então, passa a ser usado, né, com um outro significado, né, como daqueles que são mensageiros da palavra, né? Há um grande debate sobre o papel do próprio apóstolo Paulo, né, como classificar. Então, por falta de tempo, eu vou simplesmente me limitar a dizer que neste ministério do cristianismo e epígrafe, nós entendemos que o apóstolo Paulo, quando ele mesmo diz que ele é o menor de todos os apóstolos, ele diz isso com o significado de que, evidentemente, ele não faz parte do grupo dos 12 e nem é acoplado ao grupo dos 12, né? Quando ele diz que ele é como um nascido fora do tempo, né? Que ele é, na verdade, a raspa do tacho, como falamos hoje em dia em linguagem popular do português, o que ele está falando é assim, a raspa do tacho são agora esses missionários que são enviados, né? Do qual ele é o paradigma, inclusive, né? Ele é o paradigma dos missionários enviados para evangelizar as nações. Nós temos ali nos primeiros 8 capítulos uma narrativa que é focada no que está acontecendo no grupo dos 12, né? Os 12 apóstolos selecionados por Cristo, lembrando que o 12º foi escolhido a partir de um trabalho de oração e de lançamento de sortes dos outros 11 apóstolos, no final do capítulo 1º de Atos, né? Que é Matias, que substitui Judas Iscariotes. Mas, enfim, entendemos que o Espírito Santo estava ali escolhendo, né? Então, portanto, são sim os 12 escolhidos por Cristo, que estão ali, e os outros que vêm depois são os menores, são os missionários de que o Senhor lança mão para poder enviá-los como seus emissários para todas as nações, levando a palavra. E existem outros registros, mas nós não podemos confiar nos outros registros como palavra de Deus. A palavra de Deus está organizada nas nossas sagradas escrituras, organizadas pelo critério evangélico, né? Pelo critério protestante, em 66 livros. Isso é o que recebemos como texto canônico do Senhor, ou seja, como texto inspirado pelo Santo Espírito de Deus, para que nós recebamos esta como palavra de edificação e evangelização de todas as pessoas do mundo em todos os tempos até a consumação dos séculos. Esta é a palavra, esses 66 livros. O que passa desses 66 livros, nós podemos olhar com alguma curiosidade, limitada à ciência humana da história, né? Ou limitada ao estudo literário de textos da antiguidade. Mas jamais podemos receber esses outros textos como palavra de Deus para nós. Entre estes outros textos, nós temos um livro que é chamado de História Eclesiástica, que foi escrito por Eusébio de Cesareia, e nós temos uma carta de um bispo cristão chamado Clemente de Roma, que é conhecida como a primeira epístola de Clemente de Roma. E estes dois textos nos narram que o apóstolo Paulo teria, inclusive, depois daqui, sido solto, ou seja, ele teria sido absolvido no seu julgamento perante o imperador romano. Mas repito aqui, isso são textos extra-bíblicos, não podemos recebê-los como palavra de Deus. Então, temos aqui como uma possibilidade de algo que pode ter acontecido, né? E que pode ter sido um registro fidedigno da história, né? Pode ter sido. E o apóstolo Paulo, depois de ter sido solto no seu julgamento perante o imperador romano, teria feito ainda uma última viagem missionária, viagem que ele, inclusive, menciona nas suas epístolas que ele tem vontade de fazer,
que é uma viagem indo até a região da Hispânia. E a região da Hispânia é a região da Península Ibérica. É literalmente o confim do mundo europeu para o Ocidente, do mundo conhecido nesse período. Lembrando que não havia ainda acontecido o fenômeno que só ia acontecer 1.500 anos depois, né, de ciência daqueles moradores do Velho Mundo, né, o que é o Velho Mundo? A África, Ásia e Europa. Os moradores do Velho Mundo só tomaram ciência de que existiam outros continentes, né, de que existiam as Américas e existia a Oceania mais de 1.500 anos depois. Então, neste período, o final do mundo conhecido em direção ao Ocidente era a Espanha, que hoje é conhecido como país Espanha. E uma parte da Espanha, que era conhecida como Lusitânia, né, como província da Lusitânia, que hoje é conhecida como Portugal. Então, o apóstolo Paulo teria, segundo esses escritos não canônicos, esses escritos extra-bíblicos, feito esta última viagem até os confins do Ocidente e depois teria voltado. E ao voltar, durante a gestão do imperador Nero de Roma, ele teria sido capturado na primeira grande perseguição aos cristãos que acontece em Roma. Lembrando que a de Nero é só a primeira, depois nós temos outras perseguições e elas vão ficando piores, né, contra os cristãos. No período de Diocleciano, por exemplo, a perseguição ela se torna extrema, né, uma perseguição extrema aos cristãos. Mas, segundo estes autores, né, extra-bíblicos, o apóstolo Paulo, depois dessa última viagem missionária até a Espanha, ele volta para Roma, é encarcerado e então ele é martirizado. Ele teria morrido como um cidadão romano. E a penalidade para o cidadão romano, né, na execução, ela seria morrer à espada, né? Ele teria sido decapitado. Lembrando que a crucificação não era uma morte permitida pelo direito romano aos cidadãos romanos. Ela era permitida aos colonos, ou seja, aqueles que estavam sob poderio de Roma, mas não tinham status de patrícios, não tinham status de cidadãos. A crucificação era só para estes. Para cidadão romano, a execução padrão era morrer decapitado. E teria sido assim, segundo esses textos extra-bíblicos, não canônicos, que o apóstolo Paulo teria morrido. Isso um pouquinho depois da execução do apóstolo Pedro, cuja narrativa nós também não podemos receber como texto de Deus. Então, assim, nós acreditamos que talvez tenha sido assim, né? O apóstolo Pedro estaria em Roma nesse período, quando a perseguição de Nero se estabelece, então Pedro vai fugindo de Roma e ele tem um encontro com Cristo. A história é bonita se ela não fosse herética, porque é uma história herética. Ela é heresia. Porque o que acontece nesse texto, que é chamado, inclusive, é um texto apócrifo, né? É o Evangelho Apócrifo de Pedro. O que acontece nos Atos de Pedro, na verdade? Né? Ele ficou mais conhecido como Atos de Pedro. Ele, quando está indo embora, fugindo de Roma, ele encontra com Jesus. E Jesus está indo para Roma. E então ele pergunta para o Senhor, Domini, para onde vais? Né? Senhor, para onde vais? Quo vadis? Que está escrito em latim, essas são frases em latim, tá? Domini quo vadis, Senhor, para onde vais? E aí Jesus teria respondido para ele nesse texto não canônico, e que eu chamo de um texto herético, é uma heresia. Jesus teria dito: estou indo para Roma ser crucificado de novo. Né? Já que você está indo embora, já que aqueles a quem eu entreguei a grande comissão vão fugir, então eu estou indo para lá morrer por aqueles. É claro que isso é uma heresia. Jesus ter de morrer uma segunda vez, é claro que está errado. E então esse texto conta que o apóstolo Pedro então se constrange e decide voltar para Roma. E aí, neste retorno dele para Roma, ele é preso e ele é executado na cruz. E que ele teria, segundo este texto, chamado de Atos de Pedro, ele teria escolhido morrer crucificado de ponta cabeça, porque ele disse que ele não era digno nem de morrer igual a Jesus.
E, portanto, ele queria, já que ele estava condenado a morrer crucificado, que pelo menos ele fosse colocado de ponta cabeça para que não tivesse uma morte como Jesus, porque ele não era digno nem disso, nem de morrer como Jesus. É claro que nesse texto é uma fantasia, não é? É claro que Jesus, ele não teve esse encontro com Cristo, falando que Jesus precisaria morrer de novo, porque isso atenta contra a verdade das Escrituras, e é por isso que nós temos de ter muita cautela quando falamos, por exemplo, e hoje tem uma moda de contar como é que os apóstolos morreram, né? As pessoas usam destes textos não canônicos para deles extrair como se fosse verdade absoluta que aqueles atos aconteceram daquele jeito. Nós não sabemos se Pedro de fato morreu em Roma ou se ele morreu crucificado, muito menos de ponta cabeça, e nós temos certeza absoluta, porque isso as escrituras nos contam, que nós não podemos crer nisso, que Jesus não apareceu para ele falando que ia morrer crucificado de novo. Então, o texto que mistura, ainda que uma parte do texto seja verdadeira, e não temos como saber, né? Quando se mistura fatos mentirosos, mitológicos com textos verdadeiros, fica muito difícil de você entender o que de fato é verdade e o que não é. E, portanto, dos textos apócrifos, eu entendo que nós não podemos aproveitar nada. E dos textos patrísticos, podemos receber algumas coisas se elas fizerem sentido, como textos de história, como os registros históricos. Já explico aqui para vocês. Qual é a diferença entre textos apócrifos, nos quais entendo que não podemos crer em nada, e de textos patrísticos, que entendo que podemos receber como, pelo menos, registros históricos. E, claro, como todo registro histórico, há uma narrativa contada por alguém que pode estar puxando a sardinha para alguma interpretação específica, já que são pessoas que não estão inspiradas pelo Espírito Santo, não é? São pessoas que deixaram registros históricos. Então, apócrifos, o que são? São textos que tentam copiar os textos bíblicos, como se eles próprios fossem textos inspirados. Então, são tentativas de alguém de emular, ou seja, de copiar os textos das Sagradas Escrituras, fazendo com que, inclusive, populações cristãs possam tropeçar nesses textos. Quando digo tropeçar, possam errar, recebendo estes textos como se fossem palavra de Deus. É um absurdo isso. Então, esses textos que são os apócrifos não podem, não devem ser aproveitados por nós cristãos para absolutamente nada. Entre estes textos apócrifos está o texto de Atos de Pedro, que é de onde sai a história que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Ok? Mas e dos textos patrísticos? O que são textos patrísticos? É outra coisa. Textos patrísticos são os textos dos cristãos, pastores, bispos e outras autoridades eclesiais que viveram ali nos primeiros séculos do cristianismo, nos primeiros 4 séculos do cristianismo, ou seja, antes do cristianismo se tornar uma religião legalizada e depois uma religião oficial do Império Romano. Lembrando que em 313 depois de Cristo, ou seja, no comecinho do século IV, o imperador Constantino legalizou o cristianismo. Então, o cristianismo passou a ser aceito como uma religião que não seria, cujos membros não seriam passíveis de perseguição. Aí depois, em 325, acontece o famoso Concílio de Nicéia, que é de onde sai aquele credo niceno, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? É um texto que sai como resposta daquele concílio de Nicéia a uma heresia que existia na época, chamada arianismo, que pregava que Jesus não era Deus, né? Isso acontece em 325, e lá no final do século IV, lá nos anos 380, finalmente o cristianismo é capturado. Essa é a expressão que eu gosto de usar, que eu acho que ela é a que melhor descreve. O cristianismo é capturado pelo Império Romano e é transformado em religião oficial imperial. E a partir dali todas as coisas ficam muito complicadas, né? Mas apesar de ficarem muito complicadas, conforme lemos aqui no final de Atos, nem mesmo isso pode trazer impedimento ao verdadeiro cristianismo, porque o que foi capturado foi uma religião. Mas os verdadeiros adoradores que adoram a Jesus em espírito e em verdade, em qualquer tempo, sempre foram alcançados sem impedimento algum pelo Senhor
independentemente do que passa a acontecer com aquela religião que é criada como religião imperial romana, da qual sai o catolicismo romano. O catolicismo romano é uma extensão desta religião oficial, monárquica, imperial do Império Romano. E isso acontece no finalzinho do século IV depois de Cristo. Algumas catalogações, na verdade a maioria das catalogações, dizem que os textos patrísticos ainda se seguem depois deste momento, mas para impedir, né, que as pessoas tropecem, eu vou dizer que para nós aqui deste Ministério Cristianismo e Epígrafe, nós entendemos como texto patrístico somente aquilo que é escrito até o século IV depois de Cristo, ou seja, os textos dos nossos irmãos cristãos que não estavam tentando copiar texto nenhum da Bíblia, que estavam, na verdade, escrevendo cartas uns aos outros, falando sobre o que acontecia, né, sobre o que tinha acontecido naquele período, o que estava acontecendo naquele período, dando recomendações uns aos outros, e o famoso texto histórico de Eusébio de Cesareia, que procura juntar todo esse material para escrever como foi a história da igreja até chegarmos no século IV. Então ele quer contar assim, olha, desde que Cristo subiu aos céus e o livro de Atos se encerrou, o que aconteceu depois disso até aquele momento ali do século IV, né, da metade do século IV. Então ele tenta compilar tudo que ele encontra de registros que aconteceu na igreja cristã durante esse período. Então o texto da patrística, eu entendo que nós podemos receber como registros históricos, fazendo, claro, uma leitura crítica, jamais recebendo como texto divino, porque não é um texto divino, não é um texto canônico, não é inspirado pelo Espírito Santo. Mas nós podemos ali tentar extrair dali aquilo que nos pareça fazer sentido para finalidade meramente histórica, jamais para finalidade salvífica, tá bom? E assim, talvez o apóstolo Paulo tenha chegado mesmo até a Espanha. E aí terminamos o nosso estudo de hoje. Alguma de vocês que está conectada aqui conosco consegue fazer a nossa oração? Eu consigo, Daniel. Pai amado e querido, Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, te dou graças pela oportunidade de estar reunida em oração, Pai, aprendendo um pouco mais da tua palavra, sobre como Paulo fez para que a sua palavra fosse enviada, né, através do Espírito Santo. O Espírito Santo usou Paulo para levar sua palavra para o mundo, para aquelas regiões que foram escolhidas pelo teu Santo Espírito, para que aquelas pessoas fossem alcançadas e chegassem nós hoje, Senhor. Sou grata a Ti, somos, né, grata a Ti por essa misericórdia que nos alcançou, por podermos estar apreciando, aprendendo através da Tua palavra, como devemos andar, como, como devemos proceder neste mundo, Pai, para que a gente não venha se igualar com as pessoas que não te aceitam, não te aceitaram ainda, mas ter misericórdia deles como o Senhor teve de nós e também falar de ti, Pai. Que o Senhor possa tirar de nós todo impedimento, todo embaraço, toda timidez, para que a gente possa falar de ti no mundo, Senhor Jesus Cristo. Eu sou grata a ti pela vida dos irmãos que têm me ensinado a tua palavra, que têm me feito andar também junto contigo, Senhor Jesus Cristo, e também poder falar do Senhor para outras pessoas, Pai. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eita glória!